Até hoje, o traje negro do Aranha é considerado um dos mais famosos da sua franquia. Mas claro que isso tem influência tanto das animações como do filme do Homem-Aranha 3. Mas você já parou para pensar o que teria acontecido com o Homem-Aranha se ele não tivesse removido aquele traje? Então se prepara que no vídeo de hoje eu vou te dizer exatamente o que teria acontecido com o Homem-Aranha se ele continuasse com o traje negro. Depois da vinheta. E aí, meus brother, aqui é o Ed. E mano, eu tenho certeza que quando você assistiu o Homem-Aranha 3, você deve ter pensado o seguinte: ah, mano, por que o Peter tirou o traje negro, cara? Ele deixava ele mais corajoso, descolado, mais forte, o traje era bonito pra caramba. Deve haver alguma maneira de controlar aquele simbionte, cara. E é aí onde tá o problema. Se ele não tivesse removido o traje em pouco tempo, as coisas não ficariam muito boas pro lado do Peter. E eu vou te explicar o porquê que isso foi realmente a escolha certa. Mas antes, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo do Homem-Aranha que eu faço aqui no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bem, mas antes de mais nada, a gente precisa entender a personalidade dos simbiontes. Vimos que em Venom 1, o Riot, que era um outro simbionte, aquele cinza que lutou contra o Venom, ele tinha a intenção de ir para o espaço, trazer toda a sua espécie para dominar o mundo. E isso porque a raça do Venom, né, os simbiontes, eles são uma raça dominante. Então eles precisam de outros seres vivos para sobreviver e acabam dominando tanto a mente quanto o corpo do hospedeiro, como um verdadeiro parasita. Parasita! É um apelido carinhoso. Mas por outro lado, temos o Venom, que se ligou diretamente ao Ed, mas resolveu não dominar a sua mente. Porém, ele aumentou todas as suas capacidades físicas, como força, agilidade, regeneração a nível celular e muito mais, cara. O que eu quero dizer com isso é que o simbionte Venom preferiu não dominar a mente do Ed. Ele prefere ficar de modo ativo, né, que aparece quando quer, mas deixou a mente do Ed completamente intacta. Mas será que o simbionte ele conseguiria dominar a mente do Ed, fazer com que ele fosse apenas um fantoche? Facilmente ele conseguiria fazer isso. Porém, ele não faz porque ele gosta do Ed, cara. Ele quer sempre estar junto com ele, fazendo uma espécie de parceria. E até pra matar os inimigos, a gente viu que no filme ele tenta entrar um certo consenso com o simbionte, cara. Ele pede, o Venom pede pro Ed pra poder matar aquele inimigo, cara. Mas por que simplesmente o simbionte não toma o corpo do Ed, domina sua mente e faz o que ele quiser? Porque simplesmente ele não quer. E como qualquer ser pensante, consciente, ele pode trilhar tanto o caminho do bem como o mal. E claramente esse Venom, ele não é malvado. A gente vê que todas as pessoas que ele devorou lá no filme eram todos vilões, então fica meio que um anti-herói, na verdade. Mas e com o Homem-Aranha da trilogia, cara? O que será que aconteceu com aquele simbionte? Bom, aquele simbionte realmente escolheu o lado mais sombrio. E fica muito claro que ele exibe vários aspectos de uma raça dominante. A primeira sensação que ele passa para o Peter é aquela sensação de prazer. A gente percebe que quando ele tira a máscara lá em cima do prédio, naquela primeira cena, ele fala que aquilo era muito bom. Ou seja, o simbionte passando aquela sensação prazerosa de poder para o Peter Parker. E essa sensação de prazer acaba sendo viciante. Lembra daquele momento em que o Harry acaba ameaçando a Mary Jane para terminar com o Peter? Pois é, ela vai lá, termina com o cara, ele fica praticamente sem chão, sem saber o que fazer, completamente destruído. E depois que ele vai lá falar com o Harry, né? Ele acaba explicando para ele que ela tinha outra pessoa e o Harry acaba dizendo que essa outra pessoa era ele. E isso deixa o Peter completamente arrasado, é tanto que na casa dele a gente vê ele sentado com os olhos cheios de lágrimas, quase chorando ali, completamente depressivo. E sabe qual é a primeira opção dele? Exatamente, o simbionte. E fora essa sensação de prazer, o simbionte também potencializa outras emoções, como a raiva, a agressividade, a arrogância, a audácia e principalmente a confiança. E tudo que o Peter não tinha, ou era pouco desenvolvido, o simbionte simplesmente potencializa tudo. Vai me dizer que você também não queria um simbionte desse, hein? Pra te desenvolver, deixar tudo melhor, hein? Fala aí. Mas para todo lado positivo, a gente também tem os lados negativos. E com tudo isso que o simbionte proporcionou para o Peter,
também veio aquela vontade de matar, a sede de vingança. E com pouco tempo que o Peter estava com o simbionte, ele já tinha alterado a sua moralidade. Ou seja, para ele ali naquele momento, matar o inimigo era só uma consequência. A prova disso veio com o confronto do Homem-Areia, onde a gente viu que ele lutou realmente para matar. Ele bateu muito nele, achou até que a água iria dar um fim nele, é tanto que ele arrebentou lá o cano que levou ele embora, né, derreteu ele. Ele achou que o Flint Marko tinha morrido naquele momento. E depois ele vai lá na Tia May e conta que o homem que havia matado o tio Ben, né, já tinha morrido e que o Homem-Aranha tinha matado ele. Ou seja, naquele momento, na cabeça do Peter, ele realmente tinha matado o Flint Marko, o Homem-Areia. Depois disso, lá no barzinho onde a Mary Jane trabalha, onde ele arranja uma confusão, acaba agredindo a Mary Jane, ele percebe que tem alguma coisa errada com ele e acaba se tocando que é o uniforme, que é o traje alienígena, o simbionte, e acaba indo lá para a igreja, né? Ele percebe que o som acaba atingindo o simbionte e ele acaba rasgando, né? Tirando o uniforme à força, já que a gente percebe que ele nem queria sair. Aí ele puxa, a parte da cabeça não sai, então ele se esforça batendo no sino, que é a grande fraqueza do simbionte, e ele acaba retirando o traje naquele momento. Agora sim, se ele não tivesse tirado o simbionte naquele momento, né, se ele tivesse permanecido com ele lá na festa, a gente já sabe o que teria acontecido, cara. Primeiramente, ele já teria matado aqueles caras, porque ele já tava numa situação que qualquer coisa, mano, ele explodia. Então ele já tinha matado aqueles caras na porrada. Provavelmente, algum tempo depois, tipo 2, 3 dias depois, a aparência do Peter ia ficar completamente diferente, principalmente o uniforme. Ele ia ficar com uma aparência mais agressiva, mais intimidadora. E os bandidos da cidade, cara, eu nem falo pra você. Seja eles bandidos pequenos a grandes gangsters, isso o Homem-Aranha mataria um por um sem piedade, cara. E ele sairia caçando os caras principalmente à noite, né, matando qualquer bandido que ele visse e expondo em sua teia de aranha para que outros bandidos não tenham a coragem de fazer, né, crimes na sua cidade. Nem mesmo o Rei do Crime, que eu acho que deve existir em qualquer franquia do Homem-Aranha, sempre tem o Rei do Crime, nem ele iria escapar dessa situação. Em um dos quadrinhos do Homem-Aranha, isso aconteceu com ele, ele foi dominado pelo traje alienígena, pelo simbionte, e quando ele encontrou o Rei do Crime, cara, ele praticamente o matou. Ele deu um soco tão forte nele, cara, que arrancou mandíbula, queixo, dente, destruiu completamente a face do Rei do Crime. Com certeza isso sairia em todos os jornais, isso seria um prato cheio para o JJ, que publicaria até o infinito para poder deter o Homem-Aranha. E eu tenho certeza que com isso ele não ficaria nada feliz e faria uma visita a ele. No mesmo quadrinho em que o simbionte dominou a mente do Peter Parker, né, aconteceu, ele ficou matando praticamente todos os vilões, e o JJ começou a publicar, né, que ele era um assassino e tudo mais. E adivinha, ele vai lá fazer uma visita ao JJ do mesmo jeito que eu tô falando aqui. Só que assim, o Peter, mesmo dominado, né, pelo simbionte, ele ainda, de certa forma, não mataria pessoas inocentes, cara. Então, com o JJ, ele simplesmente ameaça de uma maneira mais cruel. Ele quebra todos os dedos do JJ, cara, dizendo para ele não publicar mais fatos sobre o Homem-Aranha e esquecer que ele existe, cara. Olha só a intimidação que o Aranha fez pro JJ. A situação de Nova York começaria a viver um caos, porque ficaria muita gente com medo desse Homem-Aranha negro, né, que está rondando a cidade, matando pessoas, mesmo que seja bandido. A galera vai começar a ficar com medo e que nenhuma segurança pública está conseguindo conter ele. A gente sabe que nesse universo do Homem-Aranha não existe outros super-heróis, então a situação ia ficar um pouco complicada aí para os Estados Unidos, cara. Mesmo que seja um homem só, mas ali ele já está com um simbionte, cara. Para matar o Homem-Aranha com o uniforme negro é bem difícil. É muito mais fácil ele dominar a cidade do que ele ser morto pela segurança pública, cara. É bem difícil mesmo, ainda mais não tendo qualquer herói para dar suporte. Bom, e mesmo que você considere que tenha o Doutor Estranho, porque você ouviu o JJ falar que existe, né, o Doutor Estranho, ainda assim ele não poderia fazer nada. Porque já foi dito em um dos quadrinhos, quando Peter Parker foi dominado pelo simbionte, nenhuma magia que ele conhece consegue tirar o elo entre os dois. Não consegue. Depois que o simbionte se liga mentalmente e fisicamente ao Peter Parker, é praticamente impossível ele se separar, cara.
Nem o Reed Richards, cara, conseguiu, né, por meio da ciência, separar os dois. Bom, e a única coisa que o Doutor Estranho pode fazer com aquele Homem-Aranha é jogar ele pra outra dimensão, né? Mandar o problema pra outras realidades. Porque assim, matar o Homem-Aranha, talvez ele até conseguiria, cara. É porque ele tem vários poderes. Talvez uma luta entre o Doutor Estranho e o Homem-Aranha com o simbionte poderia resultar, não sei, cara, não sei. Poderia ser que o Doutor Estranho conseguisse matar o Peter, né? Conseguisse matar o Homem-Aranha. Mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas se ele conseguiria fazer isso, num confronto direto que eu tô falando. Porque assim, o Homem-Aranha com o simbionte, tudo nele é potencializado, né? Tanto a agilidade, velocidade, o sentido de aranha e principalmente a força, mano, fica tudo ao extremo. Já foi dito no fandom que o Homem-Aranha com o traje negro é capaz de levantar até 100 toneladas, cara. E já ele normal, ele é capaz de levantar 15 a 20 toneladas. Ou seja, olha o poder de força do cara com o simbionte. Então eu fico pensando, cara, será que o Doutor Estranho seria capaz de vencer o Homem-Aranha num duelo mano a mano, cara? Não sei, cara. Um soco do Homem-Aranha iria praticamente estourar o Doutor Estranho, né? Tem que ver. Não sei. Vou deixar vocês responderem aqui nos comentários. E para finalizar, depois que o simbionte tivesse dominado completamente o Homem-Aranha e tivesse absorvido toda a sua força vital, ele simplesmente descartaria o Peter Parker. E é isso mesmo, geralmente o simbionte, quando ele absorve toda a força vital do hospedeiro, ele simplesmente descarta e procura outro mais poderoso. E com sua força vital drenada completamente pelo simbionte, o Peter estaria muito velho. Porque é isso que acontece quando o simbionte se alimenta da força vital do hospedeiro. Ele fica muito, muito velho, cara. E isso também aconteceu nos quadrinhos, quando o simbionte absorveu completamente a força vital do Peter Parker. Ele simplesmente ficou com mais de 70 anos, cara. E isso com certeza também aconteceria com o Homem-Aranha da trilogia. Ele acabaria sendo descartado pelo simbionte e, na sequência, morrendo. E aí, você concorda comigo ou discorda? Deixa aí nos comentários que eu quero ler a sua opinião e com certeza eu vou responder. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!